Que a graça de Deus esteja presente na sua vida. Que o nome de Jesus seja santificado através dos seus lábios, invocando o nome do nosso pastor, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus, vamos invocar o nome de Jesus para que nós sejamos salvos em nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Que nós sejamos purificados, que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, de todo pensamento impróprio e impuro. Que o nome de Jesus nos santifique em tudo, em nosso corpo, alma e em nosso espírito. João capítulo 10, do versículo 14 ao 16, fala de um princípio, o princípio da unidade do corpo de Cristo. Diz lá, versículo 14: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas certamente ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Eu sou o bom pastor. Isso demonstra que Jesus Cristo é o nosso pastor, não somente o nosso pastor, mas o bom pastor, porque existem maus pastores, e Jesus faz uma alusão aos maus pastores, aos mercenários. Nos versículos anteriores nós vemos que o ladrão veio somente roubar, matar e destruir. E esse ladrão, como muitos se enganam, falam que é Satanás, não é Satanás, não é o diabo. O ladrão é o mercenário, é o mau pastor, é aqueles que querem somente a lã das ovelhas. Portanto, que eu e você possamos compreender que o ladrão é o mercenário, e o mercenário são os cães gulosos. Tais cães são gulosos, são pastores que nada compreendem. Todos seguem seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. O bom pastor é Jesus Cristo. E o versículo 16 ele deixa bem claro que ele tem uma petição, ele roga e ele prevê algo. Ele prevê: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus ele faz uma profecia, então haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 17, 16, o próprio Senhor Jesus também diz, ele diz na parte B do versículo 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome, porque me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Para que eles sejam um, assim como nós somos. Assim como Deus e Jesus são um, em unidade. Que nós sejamos, que a sua igreja, que o seu único rebanho sejam um. Versículo 17 diz o seguinte, João 17, 21 ao 23. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O versículo 23 de João 17 diz que eles sejam aperfeiçoados na unidade. E o versículo 16 de João 10 diz: haverá um rebanho e um pastor. Portanto, nós precisamos compreender que Deus, através de Jesus Cristo,
trouxe uma revelação muito importante para que a igreja de Deus seja uma. A igreja de Deus é uma só em toda a terra, a noiva do Cordeiro, a igreja. Portanto, é impróprio nós denominarmos a igreja, colocarmos qualquer tipo de nome, é impróprio. A igreja, ela está na cidade, assim como é descrito as igrejas do Apocalipse, a igreja em Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, a igreja na cidade. A igreja recebe um nome na cidade e ela não deve receber o nome que um homem coloca. É impróprio, portanto. Efésios capítulo 4, do 1 ao 6, diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo, dizendo, que andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade, do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, portanto há somente uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, o Senhor Jesus. Não existe Maria, não existe Pedro, não existe João. O Senhor é o Senhor Jesus. Nós devemos honra somente ao nosso Senhor Jesus. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. O nosso Deus é o nosso Pai. Não existe padre, existe Pai. O único Pai que é Deus de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Há um só corpo, há uma só igreja, que nós possamos ser aperfeiçoados na unidade, na palavra de Deus. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando nós vivemos em unidade, quando um casal vive em unidade, quando um marido e mulher vivem em unidade, quando uma família vive em unidade, quando a igreja vive em unidade, quando a sociedade vive em unidade, isso parece uma utopia, porque nós vemos muita divisão, muito partidarismo, muito egoísmo, muito roubo até. Nós vemos isso na sociedade, no governo, no mundo. Roubos, morte. Mas Deus, ele deseja instaurar a igreja em unidade, para que haja a restauração do Senhor. Ele quer restaurar o que foi perdido, o que foi ruído pelo pecado, e Ele quer começar em você, você e em mim, que nós possamos enxergar o valor da unidade do corpo de Cristo, que nós possamos ter comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo de forma constante, diária, que nós possamos invocar o nome de Jesus e nós possamos permitir que a unidade possa ser trabalhada em nós. Assim como Deus e Jesus são um, nós possamos ser um com eles. Que nós possamos ouvir a palavra dos servos ou do servo que tem falado a palavra da unidade. Que nós possamos obedecer, que nós possamos acatar. Mateus 24:14, o próprio Senhor Jesus Cristo também diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que nós possamos pregar o evangelho, mas em unidade, possamos perceber que existe um só falar, um só Deus, um só Senhor. O nosso Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de unidade, um Deus de princípio, e Ele quer trabalhar essa unidade, esse princípio em nós. Outro versículo que eu quero deixar com vocês é de Apocalipse
3:8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra, a palavra da unidade. Nós precisamos guardar essa palavra do nosso coração, que você possa assistir esse vídeo mais de uma vez e você possa absorver, extrair o que tem de melhor nesse vídeo e você possa ler esses versículos também na sua Bíblia. Leia, medite, para que você seja santificado, para que você seja aperfeiçoado na unidade. E o nome do Senhor, e não negaste o nome do Senhor. Nós não podemos negar, porque há somente um pastor. Os demais pastores são cães gulosos, são mercenários, são ladrões. Nós precisamos ouvir a voz do nosso único pastor. Ele tem servos espalhados pelo globo terrestre, por todo o mundo, na sua cidade, onde você está assistindo o meu vídeo. Tem irmãos, servos comprometidos, que não aceitam honras indevidas, que não usam a palavra de Deus para se enriquecerem e se autopromoverem, que glorificam o nome do nosso Senhor Jesus, que guarda a palavra de Deus e não nega o nome de Jesus. Que eu e você sejamos propagadores do Evangelho. E eu termino reforçando o versículo 24, o versículo Mateus 24:14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que em unidade eu e você possamos pregar o evangelho, que em unidade nós possamos compartilhar, que nós possamos seguir, que nós possamos comentar, que nós possamos divulgar esse vídeo e os demais vídeos que anunciam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor. Que Ele te abençoe, que você possa ser um propagador do Evangelho, que você criança, que você idoso, que você meia idade, que tem meia idade, você, não importa a sua condição, compartilhe esse vídeo, vamos anunciar a volta de Jesus. Jesus está voltando, a necessidade de pregar o Evangelho em nome de Jesus.